O mangá de One Punch Man tem sofrido um redraw recentemente e um monte de coisa mudou bastante da versão original. Fica aqui porque eu vou te explicar tudo que mudou e o que ainda pode ser alterado futuramente. E bora lá, o redraw começa na cena em que o Sonic encontra o Wind e o Flame, então os ninjas celestiais aparecem e se introduzem. E isso daqui é praticamente idêntico à outra versão, a gente só tem uma leve diferença no traço, na forma como eles aparecem, essas coisas. Eles explicam sobre o chefe da Vila dos Ninjas e qual é o plano deles, então a gente vai pro Blast conversando com o Saitama, Manako e o Flash. E é interessante porque nessa versão a gente vê o Blast comentando mais sobre a força normal do Saitama e fala que isso chamou a atenção dele. Eles perguntam pro Saitama sobre como ele derrotou o Garou, mas o Saitama não sabe explicar. A gente tem um flashback onde o Blast está conversando com o Stitch e ele fala que sem sombra de dúvidas a Terra estava em perigo, porque ele viu os poderes do Garou cósmico, então ele sabia que a Terra poderia ser destruída. E o Blast ainda comenta que uma ameaça ainda maior que o Garou tá chegando. E basicamente o primeiro capítulo do redraw foi esse. Depois a gente tem o Flash questionando o Blast sobre o God, aí ele conta a história da Vila dos Ninjas, igualzinho na outra versão, com uma leve diferença no traço que nem no capítulo anterior, onde aqui, por exemplo, a gente vê uma imagem diferente do Vazio do Nada. O Blast explica que o Vazio era parceiro dele e fala que enquanto eles procuravam juntos um dos cubos, o Vazio acabou caindo nas mãos do God. Ele fala que se eles não tivessem estragado tudo, não haveriam tantos jovens perdendo suas vidas tragicamente com toda essa situação da vila, então ele se sente culpado e quer resolver o problema. Nessa versão é interessante porque quando o Flash questiona o Blast sobre por que ele não impediu o Vazio, que ele foi frouxo porque era o amigo dele, o Blast explica um pouco melhor a situação e fala que originalmente as forças deles eram muito parecidas, mas o Vazio recebeu uma grande vantagem quando ele recebeu os poderes do God. Ainda assim, o Blast conseguiu ferir ele gravemente ao ponto de levar quase 15 anos para ele se recuperar direito, mas ele ainda conseguiu fugir e o Flash considera que isso foi por uma hesitação do Blast. A gente vê os experimentos com os monstros e os comentários de que a mentalidade é a chave para reverter a monstrificação, mas então o Blast sente alguma coisa, se estressa e ativa seus poderes. Ele leva toda a base da associação de heróis para outro lugar e quando a gente vê do nada, toda aquela região foi cortada e destruída. E depois do dano ter sido causado, o Blast traz a base de volta pro local. Os outros ficam curiosos com o que aconteceu e o Blast comenta que aquela era a lâmina dimensional do Vazio e que pelo jeito ele se recuperou totalmente. O Saitama pergunta se o Blast pode ganhar e ele fala que vai dar um jeito. Então a gente vai pro terceiro capítulo do redraw até agora, que é o 197, e esse foi o que mais mudou. Já começa com um flashback onde a gente vê a cena em que o Saitama derrota o Garou cósmico e o Blast estava observando. A gente também tem a explicação de que naquela hora o Blast estava tentando reduzir os danos na Terra e usou ondas gravitacionais para dobrar os raios cósmicos do Garou, fazendo com que eles fossem jogados para o espaço. Então depois de ser derrotado, o poder divino começa a sair do Garou e ele voa até o céu, mas então o Blast olha para cima e vê que tem alguém absorvendo aquilo. Ele percebe que é o Vazio e avança naquela direção. O Vazio do nada tá numa forma completamente esquelética e parece muito fraco, mas está absorvendo aquela energia do Garou. O Blast ataca ele, porém antes do ataque acertar, o Vazio se recupera, saca suas espadas e corta o ataque do Blast. A gente vê que ele tá em uma forma cósmica que lembra muito o Garou cósmico. O Blast tenta atacar ele de novo, mas o Vazio segura o tecido do espaço como se fosse um lençol e puxa ele, dobrando ele e assim desaparecendo. Então a gente volta pro presente e o Blast explica que ele reviveu e ficou ainda mais forte, absorvendo o poder que havia saído do Garou. O Flash pergunta e o Blast confirma que o Vazio pode se mover através das dimensões igual o Blast, e com isso o Flash percebe que apenas velocidade não é o suficiente para enfrentar esse oponente. O Blast explica que desde então o Vazio tem se preparado, escondido em outra dimensão e agora vai partir para o ataque. O Flash pergunta o que exatamente é aquele corte dimensional e o Lash explica que é um dos poderes do God, a interferência de uma dimensão superior onde o God está presente ignora a distância, energia e tamanho, e o quanto pode ser ignorado depende da força daquele que está usando. Ou seja, por estar presente em uma dimensão superior, o God e aqueles que têm essas habilidades dele conseguem interagir com a realidade de uma forma mais complexa, porque eles vivem em uma dimensão superior. Com isso, eles conseguem ignorar até certo ponto distância, energia e tamanho. E eu digo até certo ponto porque, teoricamente, como quanto mais forte é o usuário, mais ele consegue ignorar isso, quer dizer que existe um limite para cada um. Outra coisa interessante de destacar, galera, é que eu vi muita gente na internet dizendo que isso aqui que tá rolando confirma que o Vazio já é superior ao Garou cósmico. Esse não é o caso. Eu não tô dizendo que ele não pode ser mais forte que o Garou, mas pelo que a gente viu, não dá pra confirmar isso. Porque, primeiro, o Blast não viu o Garou do futuro que havia copiado Saitama, então as afirmações dele não falam sobre aquele outro Garou. E segundo, que também tá relacionado com esse mesmo tópico, o Vazio ter absorvido a energia que veio do Garou não significa que ele é mais poderoso do que o Garou. Afinal, a gente tá vendo que o tipo de habilidade do Vazio e do Garou são bem diferentes. O Garou tinha conhecimento
conhecimento do fluxo de energia de todas as forças do universo. O vazio, pelo que a gente viu, não tem isso. Então ele não consegue copiar os outros que nem o Garou fazia. E o fato é que o Garou, copiando o Saitama e desenvolvendo todas aquelas técnicas durante a luta contra ele, ficou incomparavelmente mais forte do que no momento em que ele recebeu a energia do God. Então não, até agora não tem nada confirmando que o vazio seja mais forte que aquele Garou do futuro. A partir daí a história segue extremamente parecida com o que rolou na primeira versão. Chega a carta do Sonic, eles leem, o Flash entende a situação. Dessa vez a gente tem a explicação de que o Blast não vai junto porque senão o vazio vai ser alertado, porém ele entrega pro Flash chamativo um botão que, se ele apertar, vai chamar o Blast. E nessa versão a justificativa pro Saitama não participar é que ele foi comer um curry junto com a Manako. Enquanto o Flash vai onde o Sonic tinha marcado para eles se encontrarem, a gente tem aquele flashback deles dois crianças, assim como na primeira versão, eles se encontram naquele lixão. E aqui tem uma diferença, porque o Flash pergunta se isso foi uma ordem dele. O Sonic diz que não, mas o Flash percebe que não tem contra lutar contra aquilo e também não dá pra fugir, quando ele lembra do corte dimensional. Então, como se fosse um gesto de piedade para livrar o Sonic de ter que enfrentar o vazio do nada, ele fala que ele mesmo vai matar o Sonic. E galera, até agora foi isso. Eu diria que isso provavelmente vai eliminar aquela questão sobre o vazio do nada usar ilusões e essas coisas. Provavelmente não, isso vai ficar de lado e vai ser essa questão das dimensões mesmo. Eu espero que isso também anule aquela luta besta que rolou contra os ninjas celestiais, ou pelo menos que eles sejam usados de outra forma dessa vez, não daquela forma meia boca que foi antes. E provavelmente a interação com o Blast vai ser bem mais direta do que foi antes. Ele provavelmente vai aparecer logo que o vazio aparecer, justamente porque o Flash tem aquele botão pra chamar ele. E por enquanto é isso mesmo. Provavelmente o Redraw vai continuar mudando tudo daqui pra frente, até porque as coisas não iriam encaixar muito bem, e eu vou trazer tudo isso aqui pra vocês. Então se quiser ficar por dentro, já se inscreve no canal e liga o sininho das notificações, porque eu vou trazer vídeos analisando todos os novos capítulos, no caso esses capítulos Redraw de One Punch Man. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.